No futuro, o vírus do sarampo é reprogramado para se tornar a cura para a maioria das doenças, incluindo o câncer. Infelizmente, os cientistas perdem o controle desse vírus e ele infecta a maior parte da população. Os humanos infectados sofrem mutações e se transformam em criaturas conhecidas como Darkseekers, que se alimentam de pessoas e são vulneráveis à luz do sol. 3 anos após o surto, o mundo é um deserto pós-apocalíptico. Na cidade de Nova York, o virologista do exército Robert vive com sua cadela Sam. Como os animais agora circulam livremente pela cidade, Sam usa seu olfato e audição para encontrá-los. Robert os persegue em um carro qualquer que pega na rua, dirigindo em alta velocidade graças à ausência de pedestres. Algumas estradas estão bloqueadas por escombros e veículos, então ele precisa continuar a pé. Ele se tornou um atirador talentoso após tantos anos de caça. Mas, quando vê alguns leões chegando primeiro à presa para alimentar seus filhotes, decide deixá-los em paz. O relógio de Robert sempre o avisa quando o sol está prestes a se pôr, para que ele possa correr de volta para sua casa, que é a mesma onde morava antes do surto. Ao entrar, ele joga água sanitária no degrau da frente para que os Darkseekers não consigam seguir seu cheiro. Para manter a sanidade, Robert tenta fazer coisas normais em casa. Ele reuniu muita comida pela cidade e prepara jantares regulares todos os dias, os quais come enquanto assiste a fitas de antigos telejornais para fingir que ainda tem TV. Robert também adora ouvir música enquanto realiza tarefas domésticas, como dar banho em Sam. Quando a noite cai, Robert bloqueia todas as portas e janelas da casa. Em seguida, ele se esconde na banheira com Sam e algumas armas. Logo, os rosnados dos Darkseekers podem ser ouvidos nas ruas, trazendo memórias do passado. No dia do surto, a ilha estava sendo isolada por ser o epicentro do vírus. As pessoas entraram em pânico e tentaram escapar, instaurando o caos nas ruas. Robert buscou sua esposa Zoe, sua filha Marley e a filhote Sam para tirá-las da ilha, esperando que pudessem ficar na casa de uma tia. Uma discussão começou quando Zoe percebeu que Robert não iria com elas, pois ficaria para procurar uma cura. Eles foram interrompidos por um infectado colidindo contra a janela, forçando Robert a dirigir rapidamente para longe. No presente, Robert termina seus exercícios matinais antes de ir ao laboratório no subsolo para continuar sua pesquisa. Sam não tem permissão para entrar lá porque poderia ser infectada, mas Robert é imune. Ele tem dezenas de ratos infectados em gaiolas que foram injetados com diferentes soros desenvolvidos por ele. Metade deles sofreu mutação, enquanto a outra metade morreu. Esse costuma ser o resultado padrão. Mas, hoje, Robert fica surpreso ao encontrar um rato que está realmente melhorando. Para continuar trabalhando nesse soro, ele precisará de um teste em humanos. Mais tarde, Robert e Sam vão à locadora de vídeo, onde Robert colocou alguns manequins para manter a ilusão de normalidade. Ele conversa com eles enquanto escolhe seu próximo filme, sempre fazendo questão de devolver a última fita que pegou, como se a loja ainda estivesse funcionando. Depois de pegar vegetais de sua horta no parque, Robert olha para seu mapa, onde marca as casas que já vasculhou, e escolhe a próxima. Ele procura comida e bebida em todos os armários, mas não resta muita coisa, pois as pessoas levaram seus suprimentos quando partiram. Não é incomum que ele também encontre corpos, mas hoje fica especialmente triste ao descobrir um quarto de bebê que nunca foi usado. Em seguida, ele para no posto de gasolina e enche o tanque para poder dirigir pela cidade transmitindo uma mensagem que convida quaisquer sobreviventes a encontrá-lo no South Street Seaport, prometendo comida e abrigo. Enquanto espera, ele joga golfe em cima de um avião. De repente, Sam ouve um servo, e Robert vai imediatamente atrás dele. Ele mantém distância enquanto corre por cima dos carros, mas Sam se aproxima demais e o servo entra em pânico, escondendo-se dentro de um edifício. Robert grita para Sam parar, mas ela o segue mesmo assim. Robert não tem escolha a não ser entrar também. Como os Darkseekers se escondem em locais escuros, ele se move com cuidado para não ser ouvido e explora o ambiente usando apenas uma pequena lanterna. Robert é assustado por alguns gritos de Darkseekers vindos de outro cômodo. No entanto, ele se recusa a ir embora sem sua cadela e dá uma respiração funda antes de continuar a busca. Eventualmente, ele encontra um rastro de sangue e o segue escada acima, onde nota um focinho atrás de uma parede. Por um segundo, ele acha que perdeu sua melhor amiga, mas um olhar mais atento revela que é o servo. No cômodo ao lado, ele encontra um grupo de Darkseekers aglomerado em um canto. Felizmente,
Ele se move rápido o suficiente para cobrir a luz e eles não notam. Robert se desloca cuidadosamente para outro cômodo e finalmente encontra Sam, que está escondida debaixo de uma mesa e se recusa a sair quando ele a chama. Nesse momento, ele ouve um barulho e vira a lanterna, descobrindo um Darkseeker se alimentando de um animal. A criatura salta para atacar, então Robert rapidamente a abate a tiros antes de correr com Sam. Os Darkseekers ouvem o barulho e vão atrás deles, então Robert faz Sam seguir por um caminho diferente para a segurança dela. Quando as criaturas conseguem taticamente derrubá-lo, Robert salta pela janela. A queda é dura, mas Robert cai em cima de um Darkseeker e sobrevive. Todas as feras são rapidamente mortas pela luz do sol, enquanto Robert se reencontra com Sam. Momentos depois, Robert monta uma armadilha com uma lona na frente do edifício e um caminhão na beira de uma ponte. Após dizer a Sam para não segui-lo, ele pinga um pouco do seu próprio sangue na lona. Atraído pelo cheiro, um Darkseeker sai, e o caminhão cai, fechando a lona ao redor da fera para capturá-la. O Darkseeker Alpha surge do edifício para rugir furiosamente para Robert, o que faz com que ele se queime um pouco com o sol. No laboratório, Robert mantém a Darkseeker presa a uma mesa e nota sua tatuagem de borboleta. Ele também usa uma lâmpada UV para confirmar que ela está infectada antes de injetar seu soro. Nada acontece por alguns segundos, mas então a Darkseeker começa a enlouquecer, gritando e se sacudindo até desmaiar. Seus sinais vitais vão a zero até que Robert lhe dá uma nova injeção para reanimá-la. Frustrado com a falta de progresso, ele balança a mesa antes de trancar a Darkseeker. Depois, Robert faz seu diário em vídeo e comenta sobre o Alpha que se expôs à luz do sol. Ele conclui que a diminuição da função cerebral ou a escassez de alimentos está fazendo com que os Darkseekers ignorem seus instintos básicos de sobrevivência, e que a devolução social está completa. Isso lembra Robert do dia do surto novamente, já que todos estavam se comportando de forma selvagem. As estradas estavam fechadas e sua família foi forçada a continuar a pé. No ponto de controle do porto, a multidão exigia ajuda enquanto soldados escaneavam cada pessoa, permitindo a passagem apenas daqueles declarados limpos. Marley passou no teste, mas Zoe não, então os soldados tentaram arrastá-la. Robert usou sua patente para fazer os homens testá-la novamente e, desta vez, ela passou. Como eram uma família de militares, tiveram acesso exclusivo a um helicóptero. Uma mulher na multidão implorava para que alguém levasse seu bebê para um local seguro, então Robert teve que fazer Marley olhar para o outro lado. Quando o helicóptero chegou, Robert se despediu de sua família, pois ainda queria ficar para trabalhar na cura. Após uma oração, Marley decidiu dar Sam a ele para que a cadela o protegesse. A garota também fez uma borboleta com as mãos como seu gesto final antes de o helicóptero decolar. No presente, Robert nota que é seu aniversário, mas isso não impede de seguir a rotina habitual. Enquanto dirige pela cidade, ele vê um manequim perto da ponte, mas não o colocou lá. Robert surta, perguntando ao manequim como ele foi parar ali. Sentindo-se enlouquecer, ele atira no manequim. Percebendo que isso pode ser uma armadilha, ele atira aleatoriamente ao seu redor, mas nada acontece. Confuso, ele tenta olhar o manequim, o que ativa uma armadilha que réplica a sua. Um carro cai da ponte para ativar uma corda que deixa Robert pendurado de cabeça para baixo. O puxão repentino atinge sua cabeça, deixando-o sangrando em uma poça de água enquanto desmaia. Momentos depois, o alarme do relógio acorda Robert. Ele nota que Sam nunca se afastou e o sol já está se pondo, então ele precisa se apressar. Ele usa uma faca para cortar a corda e acaba machucando a perna ao cair de mau jeito. Agora, ele precisa arrastar o corpo pelo chão para tentar alcançar o carro. Conforme escurece, o Alpha aparece no edifício e envia 3 cães infectados. Felizmente, ainda há um feixe de sol que os mantém afastados. Robert tenta ignorar a dor para se levantar, mas de repente o sol desaparece e as feras atacam. Ele chega ao carro a tempo de pegar sua arma e atira em um dos cães, mas o outro ainda consegue derrubar Sam e mordê-la. O terceiro cão pega Robert e quase o morde também, mas Sam ainda consegue lutar e empurra a fera para longe. Em seguida, Robert atira nele até a morte. Depois, Sam desmaia de dor. Robert a pega imediatamente e a leva para o laboratório, onde lhe aplica o soro. Enquanto esperam, ele a segura no colo e canta para ela, mas, infelizmente, consegue ver que ela já está sofrendo mutação. Quando Sam avança contra ele, ele não tem escolha a não ser sacrificá-la por misericórdia, o que o faz desmoronar. Mais tarde, no parque, Robert enterra Sam e continua tomando remédios para evitar um colapso nervoso. Quando ele retorna ao carro, dói ver o outro banco vazio.
Eventualmente, ele para na locadora de vídeo e conversa com os manequins, mas a falta de resposta finalmente faz a solidão bater forte. Afogado em raiva e dor, Robert dirige até a ponte e começa a atropelar os Darkseekers por vingança. Ele consegue matar vários deles, mas mais continuam vindo e atingem o carro até que ele fica preso na beira da ponte. Enquanto Alpha começa a rachar o vidro e outras feras se amontoam em cima do veículo, Robert consegue dirigir para longe da borda, apenas para bater em um poste de iluminação. Os Darkseekers escalam o poste para derrubá-lo sobre o carro, destruindo o teto. Robert tenta acelerar, mas as feras continuam batendo e empurrando o veículo conforme o Alpha ordena. Eventualmente, o carro capota e Robert fica preso. O Alpha entra engatinhando pela janela e se prepara para matar, mas nesse momento, uma luz UV forte faz com que todos os Darkseekers fujam. Robert percebe alguém se aproximando antes de desmaiar. Às vezes, ele recupera consciência por alguns segundos e descobre que está no carro com uma mulher pedindo seu endereço, então ele o fornece antes de desmaiar novamente. Desta vez, Robert sonha com sua família partindo no helicóptero. Naquele momento, o governo bombardeou a ponte para isolar a ilha, fazendo a multidão entrar ainda mais em pânico. Eles saltaram no outro helicóptero em desespero e o fizeram perder o controle, caindo sobre o helicóptero com a família de Robert. No presente, Robert acorda no sofá de sua casa e nota que o ferimento na perna foi costurado. Ao ouvir um barulho, ele pega uma arma e entra na cozinha. Por um segundo, ele pensa estar vendo sua família. No entanto, são Anna e seu filho Ethan, que o salvaram na noite anterior. Robert guarda a arma e Anna o convence a se sentar com eles para o café da manhã. Ela compartilha que eles são de Maryland e vieram ao porto quando ouviram a mensagem dele no rádio. Agora eles estão viajando para Vermont porque há uma colônia de sobreviventes nas montanhas que conseguiu manter o vírus afastado. Robert se recusa a acreditar e joga o prato furiosamente enquanto repete que todos estão mortos. Quando percebe que está perdendo o controle, Robert vai ao banheiro para se acalmar. Depois, ele retorna à sala de estar e encontra a dupla assistindo Shrek. Robert começa a citar os diálogos do ogro para explicar que não está acostumado a ficar perto de pessoas e por isso pode ser estranho, mas não tem má intenção. Após agradecer a Anna pela ajuda, ele se pergunta como ela tem sobrevivido. Anna explica que estava em um navio de evacuação da Cruz Vermelha perto de São Paulo e, quando a marinha ruiu, eles começaram a atracar para procurar suprimentos. Infelizmente, alguém roubou seu navio e, embora 5 de seus companheiros fossem imunes, foram mortos por Darkseekers. Como já é tarde, ela partirá com Ethan amanhã, mas Robert ainda se recusa a ir com eles porque quer continuar trabalhando na cura. À tarde, Robert verifica a armadilha que o pegou da última vez e se recusa a acreditar que os Darkseekers fizeram aquilo, pois ainda acha que eles não têm funções cerebrais superiores. Eles discutem o assunto perto de uma fonte onde Ethan nada, e Anna conclui que os Darkseekers estão evoluindo. Quando Ethan reclama da água fria, Robert tem uma ideia. No laboratório, Robert seda Darkseeker e a coloca no gelo, esperando que a alteração da temperatura corporal ajude o soro a funcionar. Anna nota uma série de fotos na parede que revelam que Robert já testou seus soros em muitos Darkseekers antes, mas todos morreram. Mais tarde, eles encontram Ethan dormindo no sofá, então o levam para a cama de Marley. Anna vê as fotos da família de Robert, e ele compartilha que Marley recebeu esse nome por causa do famoso cantor. Como Anna nunca tinha ouvido falar dele antes, Robert toca algumas de suas músicas e explica que Bob Marley foi sua inspiração porque cantou mesmo depois de levar um tiro em sua própria casa. Conforme começa a escurecer, Robert inicia o processo de vedar todas as janelas. Anna pede novamente para que ele vá com eles para a colônia. Robert se pergunta como ela pode ter certeza de que o local é real. Quando Anna diz que Deus lhe contou porque tem um plano, Robert se irrita e grita com ela, lembrando que bilhões de pessoas estão mortas e que muitas delas estão se alimentando de corpos. Ele acha que isso prova que não existe Deus. Sua explosão é interrompida por barulhos estranhos do lado de fora. Quando Robert olha para fora, descobre que os Darkseekers o seguiram e agora estão cercando a casa. Enquanto Anna corre para o andar de cima para checar Ethan, Robert ativa as luzes que instalou no exterior, mas os Darkseekers rapidamente se unem para quebrar todas elas e começam a correr em direção à casa novamente. Robert não tem escolha a não ser ativar as bombas que enterrou do lado de fora, matando a horda com uma grande explosão. Enquanto o fogo se espalha pelas ruas, Robert vai procurar Anna, apenas para ser atacado pelo Alpha. Robert é mordido e arremessado pelo cômodo, tendo seu corpo dolorosamente prensado contra a parede e o corrimão. Isso permite que outro Darkseeker corra para o andar de cima. O Alpha joga Robert sobre a mesa e contra as prateleiras de livros antes de soltá-lo para rugir.
Isso dá a Robert acesso a uma chave de fenda, que ele usa para golpear a perna do Alpha. A criatura responde jogando escada abaixo. Agora, Robert consegue alcançar um cesto de guarda-chuvas para pegar uma arma e abrir fogo. O Alpha se esquiva de todos os tiros e corre para um cômodo diferente. Percebendo um botijão de gás naquele cômodo, Robert atira nele para fazê-lo explodir. No entanto, o Alpha escapa subindo as escadas. Robert vai atrás dele atirando aleatoriamente, o que destrói várias partes da casa. Ele percebe tarde demais que o Alpha escapou pela janela. Após deixar cair a arma vazia, Robert vai procurar seus amigos e os encontra escondidos debaixo de alguns móveis, pois há um Darkseeker naquele cômodo quebrando o teto. Robert quer se esgueirar para pegar uma arma, mas naquele momento o Darkseeker ouve Marley e salta para atacar. Agora Robert precisa correr e alcança a arma, bem a tempo de abater a criatura. Em seguida, Robert ajuda Anna e Ethan a saírem, mas o alívio é interrompido por um barulho estranho. Robert olha para fora e descobre que o Alpha voltou com outra horda. Ele leva seus amigos para o laboratório no subsolo, enquanto as criaturas começam a escalar o edifício. Eventualmente, há tantos deles no teto que ele cede e eles caem. Agora eles estão correndo pela casa. No laboratório, o grupo descobre que a Darkseeker está surpreendentemente melhorando, então eles finalmente têm a cura de que precisam. Antes que Robert possa decidir como prosseguir, a Horda invade o laboratório e começa a golpear a porta enquanto Robert tenta explicar, em vão, que pode salvá-los agora. Quando o Alpha chega, sua força incrível permite que ele rache a porta facilmente. Ele a golpeia mais algumas vezes antes de desenhar uma borboleta no vidro. Pensando em Marley e na tatuagem da mulher infectada, Robert finalmente aceita que os Darkseekers também têm sentimentos e abaixa sua arma. Em seguida, ele desconecta o soro e diz a Anna para abrir a porta enquanto observa a infecção retornar rapidamente ao corpo da mulher. Ele empurra a maca para fora, e todos os Darkseekers rosnam para ele enquanto ele dá uma injeção na criatura para acordá-la. Ela e o Alpha ficam claramente felizes em se verem e compartilham um momento afetuoso antes de ela ser carregada. Robert se desculpa, mas o Alpha apenas rogea para ele antes de partir com a Horda. No dia seguinte, Robert parte com Anna e Ethan. No caminho para Vermont, eles tocam uma nova mensagem gravada por Anna, dizendo a outros sobreviventes para irem para a colônia nas montanhas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para assistir a mais vídeos como este. Obrigado por assistir.